Fala, rapaziada, beleza? Tranquilo? Então, domingo, né? Domingo de manhã. Pô, tô cheio de sono ainda. Tô com coronavírus. Ontem eu fui dormir um pouco mais tarde, tomei uma cerveja a mais. Tô aqui à beira da morte. Fui infectado pelo coronavírus. Porra, tá foda, hein? Então hoje eu vou falar, rapaziada, de 20 mitos automotivos ou 20 bostas que falam sobre carro na internet. Primeiro mito automotivo: andar com o ar-condicionado ligado é mais econômico do que de vidro aberto. Não, para, não. Qual seria o argumento aí? O fato de você estar com o vidro aberto geraria mais resistência ao ar e faria com que o carro consumisse mais. Aqueles caçadores de mitos fizeram essa experiência com dois carros do mesmo modelo e circularam até acabar a gasolina e tal. Fizeram isso num circuito, dois carros de modelo semelhante. Não sei se foram dois carros de modelo semelhante ou foi o mesmo carro testado duas vezes, não lembro agora. Mas se você procurar caçadores de mito, consumo e tal, vai aparecer alguma coisa aí. Se não achar, comenta aí que eu tento achar o link lá, beleza? Então isso é um mito, tá? É claro que talvez, só talvez, se tivesse feito esse mesmo estudo, mas com uma velocidade muito mais alta, pisando fundo no carro, talvez talvez o fato de estar de vidro aberto tenha um consumo semelhante ao ar-condicionado ligado, né? Uma velocidade muito mais alta, mas só talvez, tá? Porque quando você está pisando fundo, o carro consome mais, obviamente, né? O meu carro, por exemplo, se eu não pisar fundo, eu consigo fazer na estrada entre 12 e 14 km por litro, tá? Sexta marcha, giro baixinho e tal. Eu pisando fundo, eu consigo fazer 8, né? Com o pé embaixo o tempo todo, 8. Então, quando geralmente eu pego a estrada, o consumo do meu carro é 8. Segundo mito automotivo e esse daqui, ó, toda hora você vê na internet, toma cuidado. Carro de garagem é sempre a melhor compra. Depende. Por que depende? O carro que fica parado muito tempo, ele pode estar com a câmara de combustão e as peças de atrito com corrosão. Sem a lubrificação adequada, obviamente, porque o carro fica muito tempo parado. As mangueiras de arrefecimento, né? As linhas de arrefecimento, as linhas de combustível, os pneus, as buchas de suspensão, por terem material de borracha, né? Pelo menos uma parte desse material ser composto por borracha, tudo isso pode estar ressecado e quebradiço. Então, um carro que fica muito tempo sem circular combustível na linha, sem circular líquido de arrefecimento na linha, essa coisa toda, ele pode ter um prejuízo dessas peças, certo? Além disso, gente, combustível velho e sujo no tanque e nas linhas de combustível. Quando você ligar esse carro, todas essas impurezas vão circular, certo? A parte elétrica do carro, as conexões, aquela coisa toda, pode estar oxidado por falta de uso, certo? O carro que fica na garagem muito tempo parado, ele pode ter sofrido sucessivas recargas na bateria, certo? E o fato dele estar parado há muito tempo, ele pode ter mofo em carpete, no sistema de ar-condicionado, que pode ser até ruim para a sua saúde, certo? Certo. Então, nem sempre comprar um carro de garagem é uma vantagem, tá? Depende do caso
tem que ser analisado, mas pode te trazer um prejuízo muito grande você pegar e falar, esse carro aqui maneiraço, tá com 20 mil quilômetros rodados só, e ele tem 8 anos, ele tem 10 anos, ele tem 15 anos. Cuidado, certo? Terceiro mito automotivo. Carro flex... Não, esse daqui eu não acreditei quando eu li. Puta que pariu, meu irmão. Carro flex não pode andar com meio tanque de cada combustível. Cara, eu não consigo nem pensar na lógica de uma pessoa que pensa um troço desse, entendeu? Sério, não consigo. Isso é um mito, logicamente. E tem gente que argumenta que a ECU, né, que é Electronic Control Unit, que seria o módulo de injeção eletrônica, não consegue fazer a leitura. É uma loucura isso, cara. São vários os sensores, né? Hoje, um carro mais popular, ele tem pelo menos 4 sensores. Isso falando só dos sensores que fazem o cálculo direto da misturar combustível. Mas 4 sensores na exaustão, na admissão, que ele vai calculando ali a quantidade de ar e o combustível que está sendo. Pelo OBD2 você vê isso, ele te dá a porcentagem de etanol no combustível. Então é até bom você ter o hábito de usar o OBD2, como eu tenho, por exemplo, porque às vezes você pega um combustível aí, uma gasolina com 30%. Eu peguei isso, dá uma olhada no meu vídeo do melhor combustível, 30% de etanol, que isso é contra a lei, certo? Então, esses sensores, eles fazem a leitura e a correção do motor, né? Como que o motor vai se comportar com aquela mistura. Isso ele faz em questão de segundos, tá? É um computador, gente, tá? O negócio é moderno, tá? O que pode influenciar não é uma limitação da injeção, tá? É claro que toda injeção tem um limite para o seu funcionamento, né? Mas, se você reparar, você vai ver que muitos desses carros flex, eles têm uma taxa de compressão um pouco mais aumentada do que os carros só a gasolina, tá? Justamente porque o álcool funciona melhor nesses motores que tem uma taxa de compressão um pouquinho maior, tá? Gente, até porque a gasolina ela tem álcool na composição. Então, para você conseguir colocar metade exata de cada, você vai precisar de um cálculo matemático complexo e dos dados fidedignos dos combustíveis que você está abastecendo. Então, assim, é virtualmente impossível você abastecer um carro com metade de álcool, metade de gasolina. Virtualmente, isso é impossível, tá? O motor flex é feito para rodar com qualquer proporção de mistura entre etanol e gasolina. Abre o manual do seu carro. Então, amigo, se seu carro está falhando, procura um mecânico. Certo? Certo. Quarto mito automotivo. Não tem problema parar o carro automático em P sem freio de mão. Faz o seguinte, dá uma olhada. Pô, o Murta lançou um vídeo, cara. Agora, se eu não me engano, não foi o último vídeo dele, porque acho que ele lança todo dia. Mas é bem recente agora. Vai lá no canal Alta RPM e dá uma olhada no Murta falando lá sobre o câmbio automático. Muito maneiro, como todas as matérias dele, me amarro nele. E o que não falta na internet é informação. Então, assim, o carro, quando está no parque, ele tem uma trava, certo? E você está travando o carro, é a mesma coisa que você engrenar um carro manual, numa ladeira, por exemplo, e não puxar o freio de mão. Com o tempo, vai ocorrer ali uma sobrecarga desse sistema, porque a caixa de marcha ela não serve para segurar o carro, tá? Mesmo sendo automático, mesmo tendo parque. Então, o correto é você parar se você parar o carro apoiado apenas no câmbio, você pode sobrecarregar uma trava que existe ali, e se essa trava quebrar, meu amiguinho, vai dar uma olhada quanto custa para você reparar um câmbio automático.
Dá só uma olhada nisso, para saber se você vai querer continuar parando seu carro no parque sem puxar o freio de mão. Então o ideal é o quê? Você frear o carro, puxar o freio de mão, posicionar a alavanca em neutro e depois em parque. Isso aí você tira o pé do freio, certo? Larga a alavanca, teu carro está parado, beleza. Você não corre o risco de sobrecarregar essa trava e ter um problema gigantesco nas mãos, e não só um problema gigantesco, mas um problema caro pra caralho de resolver, certo? Então, cuidado. Quinto mito automotivo: descer ladeira em ponto morto economiza combustível. É o seguinte: se o teu carro está engrenado, ou seja, tem uma marcha engatada, o motor continua funcionando só por conta do giro das rodas, porque tem a caixa de marcha fazendo essa conexão entre as rodas e o motor, certo? Quando você desce na banguela, não sei nem se usa esse termo ainda, descer na banguela. Porra, essas cachorras têm um fogo na rabisqueta do caralho. Então, quando você tá com o carro engrenado, o motor continua funcionando pelo giro das rodas, porque você tem a caixa de marcha fazendo aquela conexão ali. Se você está descendo na banguela, a injeção precisa jogar combustível para manter o motor girando, certo? E além disso, você descer com o carro na banguela, no ponto morto, você sobrecarrega os freios, além de ser muito menos seguro. Então, sexto mito automotivo: andar sempre com giro baixo poupa o conjunto mecânico. Não. Andar na marcha certa poupa o conjunto mecânico. É só você lembrar, por exemplo, quando você andava de bicicleta de marcha, e aí você colocava na marcha mais pesada, e aí tenta colocar na marcha mais pesada de uma bicicleta e tenta arrancar com essa marcha mais pesada. Aí você vai ver que se você coloca uma marcha mais para cima, com giro muito baixo, torque muito baixo, carro em velocidade baixa, você está forçando mais o conjunto mecânico. Na bicicleta, o conjunto mecânico, o motor é a sua perna. Então você vai sentir aquela queimação na perna, porque você está sendo sobrecarregado. É para isso que a marcha serve, para você estar sempre num giro adequado no motor e também não forçar muito o motor. Então, se você ficar ali passando marcha sempre em giro muito baixinho, você pode estar forçando o motor ao invés de estar poupando o conjunto mecânico, tá? Sétimo mito automotivo: é normal repor o gás do ar-condicionado ocasionalmente? Não. O gás do ar-condicionado ele não precisa ser reposto, em princípio, só quando há um vazamento. Então, às vezes, o vazamento é tão discreto que ele leva 1 ano ou mais para perder eficiência por conta do gás, tá? O problema é que, dependendo do modelo, fica difícil verificar toda a linha de condução. Cara, já aconteceu isso com uma Blazer V6 que tem aquele filtro secante que ele racha, aí tem uma tal de válvula do pressostato. Essa válvula do pressostato, ela tem um O-ring, que é uma borrachinha redonda, né? E esse O-ring, ele resseca e vaza o gás por ali, mas o vazamento é tão sutil que mesmo você colocando uma espuminha, um negócio ali, você não consegue identificar. E aí depois de 4, 5 meses, o carro pifa o ar-condicionado de novo. Você vai ver o compressor está funcionando, está tudo funcionando, né? E o problema é que, de vez em quando, esses componentes do ar-condicionado eles ficam tão escondidos dentro do cofre do motor que fica muito difícil você verificar toda a linha de condução. Então, até você achar esse vazamento é um grande problema, tá? Oitavo mito automotivo: acelerar o carro antes de desligar ajuda na lubrificação? Não. Na verdade, pode até prejudicar. Por quê? Porque quando você acelera, você joga combustível dentro da cama,
certo? E se você desliga o carro em seguida, esse combustível vai ficar residual ali. Então, depois do corte, pode tirar a lubrificação desse conjunto mecânico. E na próxima partida o motor vai ligar nessa condição. Lembra que o pistão sobe e desce, e na parede aqui tem os anéis que vão espalhando óleo, né? Tem anel de espalhar óleo, tem anel de limpeza, mas ele vai espalhar óleo ali, e você desligou o motor, o combustível vai tirar essa lubrificação. Então na próxima vez que você for dar a partida, ele vai dar a partida seco. Nono mito automotivo: colocar o câmbio automático em neutro quando para no trânsito é bom? Cuidado com isso. Volta e meia a gente está no trânsito, tem um carro na frente, e aí você nota que a luz de ré desse carro deu uma acendida e apagou. Isso é a pessoa passando a alavanca do drive para o neutro, a ré fica geralmente na frente do neutro, então ela dá uma empurradinha um pouquinho a mais e aí dá uma piscadinha na luz de ré, tá? Isso não é certo, tá? Eu não vou falar de forma generalista, que eu não sei se todos os câmbios automáticos funcionam dessa forma. Mas, primeiro, você manusear constantemente a alavanca pode danificar os tambores de acoplamento, certo? Alguns câmbios, eles não lubrificam propriamente quando estão em neutro. Então, vários carros automáticos mais modernos, eles têm um negócio chamado brake hold, que quando você para, mesmo em drive, e tira o pé do freio, ele segura o carro no freio, para você não precisar ficar com o pé pisado no freio, certo? Então, quando você for usar seu carro automático, cara, ligou o carro para sair de casa, é drive e vai. Você só vai mexer na alavanca do câmbio quando você chegar no seu destino. No máximo que você vai fazer é passar do drive para o modo manual ou modo esporte, alguma coisa do tipo, né? Dependendo do seu modelo. Beleza? 10º mito automotivo: carros de alumínio são menos seguros. Esse argumento falavam muito, né? Eu lembro, se eu não me engano, a Audi foi o primeiro fabricante a fazer um carro de monobloco 100% em alumínio. Tanto que eles fizeram uma propaganda que é muito bacana. Eles fizeram um outdoor de mistos de ferro e de alumínio, certo? Sendo que todas as informações, a marca, a silhueta lá do monobloco do carro, se não me falha a memória, A6, tá, na época, era tudo de alumínio, né? Todas as informações da placa eram de alumínio e o restante da placa era todo de ferro. Assim que colocou, você não entendia muito bem o que era. Com o tempo, o ferro foi sofrendo corrosão e todas essas partes de alumínio se destacaram. Então, assim, foi uma coisa genial, tá? Carro de alumínio é menos seguro? Não. Na verdade, vários carros de alumínio eles são mais seguros, tá? Por quê? As células de sobrevivência, que é aquela parte, o carro que sofre uma batida, é tipo a gaiola, sabe? Então os fabricantes eles fazem uma célula de sobrevivência, né? Elas são projetadas para serem resistentes a ponto de aguentar as batidas, poupando os ocupantes de traumas. O alumínio ele forma carrocerias mais leves e as carrocerias mais modernas elas possuem uma deformação programada para dissipar a energia do impacto. Como é que é isso? Você tem lá as colunas A, por exemplo, e no caso de uma batida, ela é programada para deformar dessa maneira a ponto de não entrar e não atingir os ocupantes do veículo, por exemplo. Tá? E com isso você dissipa a energia e às vezes eles colocam várias outras ligas metálicas adjacentes, justamente porque quando ocorre a batida, se você tem uma fonte de distribuição, ocorreu a batida, ela vai distribuir entre essas coluninhas, essas ligas secundárias, a energia e vai deformar menos. Tá? Então isso torna o veículo mais seguro, ok?
Porque o alumínio ele é um material mais previsível quanto à deformação do que o aço. Então, na própria fabricação, você consegue meio que determinar a forma que ele vai se deformar numa batida, tá? E além disso, o alumínio é mais simples de ser reciclado também. Então, também tem essa vantagem, só uma curiosidade, certo? 11º mito automotivo. Os SUVs são sempre mais seguros do que carros pequenos. Não necessariamente. Os SUVs são maiores e os primeiros SUVs eram sempre de categorias superiores, marcas de referência e muitas vezes carros luxuosos. Simples assim. E aí, com a popularização da categoria, as tecnologias embarcadas não acompanharam o desenvolvimento desses modelos, por conta do custo. Então, muitos desses modelos de SUV, principalmente os compactos, não são mais seguros do que carros de outras categorias, certo? Tamanho não é documento. Você pode ver o exemplo do Smart, que é aquela coisa horrorosa, ridícula, que parece um mini bugre. É horrível aquele carro, gente. Pelo amor de Deus, eu não teria coragem de entrar numa bosta daquela de jeito nenhum. Mas tudo bem, cada louco com a sua mania, certo? Mas é inegável que o Smart é um carro super seguro. Então dá uma pesquisada nele, você vai ver. Ele é um carro super seguro, certo? 12º mito automotivo. Carros híbridos e elétricos são mais lentos. Amigo, tá falando besteira. Muita besteira. As emissões hoje é um dos fatores que mais influencia na fabricação dos veículos, tá? Desenvolvimento de motores e tudo. Inclusive em supercarros. Tanto que existem vários recursos para você adequar esses carros, esses supercarros, né, super esportivos, nas taxas de emissões de acordo com cada país, né? Na Europa, por exemplo, é muito mais rigoroso isso. Então foram criando-se recursos para isso, né? Aí criou-se o recurso lá do vapor do óleo na admissão, para poder ter a queima desses vapores de óleo. Também tem uns recursos de vapor de combustível na exaustão, que aí recicla esse vapor de combustível para ser queimado novamente, ou então aquece para poder diminuir aí o dano, certo, ao meio ambiente, tá? Diminuir a quantidade de poluentes, mas esses carros, o surgimento de supercarros híbridos e elétricos estão aí para mostrar o quanto a tecnologia elétrica pode trazer desempenho, tá? Além disso, então tá aí, os supercarros híbridos e elétricos estão aí para mostrar que não significa nada, tá? Você ter um carro híbrido ou elétrico e com isso você não ter desempenho. Isso não significa mais nada, isso caiu por terra há muito tempo. Além disso, a construção de carros com motores na roda, por exemplo, tá? E baterias que você coloca geralmente no assoalho do carro, isso faz com que o centro de gravidade desses veículos eles fique muito baixo. Então pode melhorar em muito a dinâmica do carro o fato de você ter a maior porcentagem do peso num centro de gravidade mais baixo, certo? Então, falando de desempenho, não só de desempenho dos motores, falando de desempenho geral desses veículos, desses super esportivos, tá? Essa tecnologia híbrida elétrica ela pode até melhorar o desempenho. Então, assim, você vê hoje aí carros com potência híbrida de 400 equivalente, né? 400 e tantos cavalos, né? Operando com motor de combustão aí
bem mais fraco, fazendo downsizing, né? Então essa questão do downsizing também respeita essa adequação às regras de emissão, beleza? 13º mito automotivo. Caralho, já falei uma vez sobre isso. Dos truques de internet no vídeo Verdades Automotivas Difíceis de Engolir. Lavar o carro com querosene é bom pra pintura. Cara, sério. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, o verniz da pintura do seu carro pode ser corroído pelo querosene. A tinta do seu carro pode ser corroída pelo querosene. Mas, Alexandre, se eu misturar 5 partes de água no querosene, isso não acontece, porque o meu tio é especialista em pintura automotiva. Bibi. Amigo, se você conseguir fazer uma mistura homogênea entre querosene e água, eu acredito. Certo? Existem diversos produtos próprios para você dar brilho, para você fazer o caralho que seja o seu argumento para usar um querosene na pintura. Se você não está usando querosene para tirar uma mancha de algum derivado de petróleo, uma tinta que caiu em cima, alguma coisa do tipo, e já pensando em lavar depois, fazer um polimento, você está errado. Então continua fazendo isso. Daqui a pouco teu carro vai estar lindão. Vai estar lindão. Ou então faz que nem a mulher que eu tava vendo na internet. Pega óleo de cozinha e passa no carro todo, pô. Vai ficar com um brilho, ó. Daqueles. Hoje é domingo, ó. Olha lá, vai chover, cara. Enche, besunta o teu carro de querosene. E vai dar um rolê. Vai ficar lindo. A chuva não vai nem pegar nele. Vai dar um efeito assim, tipo candy paint. Entendeu? 14º mito automotivo. O carro manual é sempre mais econômico que o carro automático. Não mais. Isso já foi época. Na época lá dos Opalão Automatic 4, na época lá dos câmbios automáticos de 3 marchas, de Maverick, Landau, etc. De repente podia até ser verdade, tá? Mas o mesmo modelo de carro, ele pode ter relações de marcha diferentes sendo manual em relação a esse mesmo modelo automático, certo? Primeira coisa. E além disso, cara, o câmbio automático ele evoluiu tanto que alguns modelos eles são mais econômicos no câmbio automático. Porque uma central eletrônica, ela consegue calcular isso, a ECU, que é da injeção, né? O computador do carro geralzão, e a TCU, que é a Transmission Control Unit, que é o módulo da transmissão, eles conversam, tá? E aí os carros têm modo eco, não sei o que, você aperta um botãozinho daquele, aí você tem uma programação diferente. Em alguns carros é isso que acontece, entendeu? Então, isso é um mito, tá? Nem sempre, não dá para generalizar dizendo que o carro automático sempre bebe mais. Não dá mais para generalizar dessa forma, certo? 15º mito automotivo. Carros elétricos têm mais chance de pegar fogo. Cara, na verdade, a pesquisa prova o contrário. A NHTSA, que é uma agência regulatória americana, não lembro a sigla agora, National Highway and Traffic Security Agency, alguma porra dessa, atestou que o risco de incêndio é maior em carros a combustão. Ocorreram casos de carro elétrico pegar fogo depois de batida, combustão até espontânea lá, não é combustão, né? Mas pegar fogo sozinho lá por um curto-circuito, sim, tá? Mas se você for pegar a amostragem geral, o carro a combustão tem muito mais chance de pegar fogo do que um carro elétrico, certo? Certo. E agora eu vou falar de um assunto que eu não gosto, que é o downsizing,
Eu não gosto de downsizing. Ah, Alexandre, mas por que você não gosta de downsizing? Porque eu acho que ele chegou num ponto em que você tem que sobrealimentar o motor para ter o mesmo desempenho. E é aí que eu não gosto do downsizing. Se você for falar só de tecnologia num aspirado, eu acho legal. Mas se você for falar em ter que sobrealimentar o motor para ter aquela mesma potência, aí eu já não sou fã não, tá? Então, 16º mito, downsizing significa menos potência, especialmente em aspirados. Mentira. Inclusive não é uma mentira assim só por causa da modernidade não, tá? Existe uma expressão em inglês chamada no replacement for displacement, que ao pé da letra seria algo como não há substituto para o deslocamento. Quando fala deslocamento, seria referência à capacidade volumétrica de um motor, né? A capacidade volumétrica em litros, 2.0, 1.0, aquela coisa toda. O que é isso? Você pega lá as câmaras, né? Pode ter 4, 8, 6, 10, 12 câmaras de combustão, tá? E você vê o volume que cabe ali nessa câmara de combustão, certo? Então, com o uso dos sobrealimentadores como o Supercharger e o Turbo, ou ambos, né, que é o Twin Charger, a capacidade volumétrica do motor pode ser diminuída sem prejuízo para a potência. Por exemplo, o meu Sonic ele tem 116 cavalos originais na gasolina e ele tem 1.6 litros de capacidade volumétrica. O Onix novo, hatch Plus, com motor 1.0 turbinado, eles têm o mesmo 116 cavalos. Aí eu não lembro se é na gasolina ou no álcool, mas é uma potência bem aproximada. Só que eles têm 1 litro de capacidade volumétrica, são 600 ml a menos, né? Então, você consegue um ganho nesses veículos sobrealimentados, um ganho em economia de combustível, um ganho em emissão de poluentes, sem prejuízo para a potência, tá? A tecnologia, mesmo que você não sobrealimente o motor, a tecnologia também fez que mesmo nos aspirados, essa eficiência fosse melhorada. Então a questão de emissões, a questão de economia de combustível foi melhorada só usando tecnologia de motor aspirado. Por exemplo, eu vou falar aqui, nem vou falar de uma modernidade não, tá? Eu estou falando do Dodge Challenger antigo, tá? Eu vou falar ali da década de 70. Ele tinha 375 cavalos no motor, tanto na versão de 7.2 litros, quanto na versão de 5.7 litros. É aí que a gente fala de eficiência, né? Então a gente não está falando só de sobrealimentação, a gente está falando de eficiência de construção, aquela coisa toda. Pode ser que eu esteja falando besteira, tá? Mas essa diferença tá no motor M, que é o cabeçote hemisférico. Dá uma lida sobre isso, é muito legal, cara. Eu queria muito, um dos meus sonhos é ter um carro com esse motor. Mais especificamente, o Dodge Challenger da década de 70, que, porra, é uma paixão desde a infância. Tá? E dos mais modernos eu gosto muito da Grand Cherokee SRT8 com motor de 6.1 litros. Deve ser um monstro, né, cara? Então essa frase no replacement for displacement não faz mais sentido nenhum, tá? Mesmo quando se trata de aspirados, beleza? 17º mito automotivo: as tecnologias embarcadas nos salvarão dos péssimos motoristas. Não. Então, o que eu estou falando de tecnologia embarcada? Carro que freia sozinho. Excelente para quem gosta de falar no celular enquanto está dirigindo, mexer no celular, mandar um zap, né? Carro que muda de faixa sozinho. Então você já tem o Tesla, por exemplo, direção autônoma. Porra do caralho. Sensor de ponto cego.
aquela luzinha que acende no retrovisor quando tem um carro no seu ponto cego. Amigo, ponto cego, se você não está falando de algum modelo específico, tipo um Dodge Charger RT, um Opala Coupé 2 portas, que tem aquela coluna C enorme, que aí realmente você cria um ponto cego. Um Renegade, por exemplo, né? Uma Fiat Toro, que tem aquele vidrinho de trás pequenininho, tá? Dificilmente um carro tem um ponto cego, tá? Se você regular o retrovisor direitinho, você elimina esse ponto cego, tá? E, por exemplo, uma outra tecnologia que tem também é alerta de sono. Então você está lá, você começa a piscar mais prolongado, o carrinho, opa, filho, você está com sono, para. E também os carros de direção autônoma, né, como o Tesla, que dirige sozinho. Eles vão resolver o problema dos péssimos motoristas? Não, tá? Por exemplo, outro dia eu estava na rua, tá dentro do túnel, no ponto cego de um Compass, Jeep Compass. Eu tô vendo a porra da luzinha no retrovisor ali, ó. Eu tô aqui. E aí você vê porque o carro vai tendendo aqui pra tua faixa, você vai fazer merda. Não deu outra. Ele me fechou. Tomei uma fechada. Do meu carro, eu tava vendo o caralho daquela luz da amarela no retrovisor desse filho da puta. Mesmo assim eu fiquei de olho porque eu sabia que ele ia fazer merda. Aí me fez a merda, me fechou, depois voltou pra faixa do meio. Quando eu passo do lado, o que você vê? O desgraçado tá falando no celular. Como é que o desgraçado vai olhar no retrovisor? Tudo bem, blá blá blá. Então, assim, não adianta merda nenhuma você ter tecnologia, a menos que você esteja falando do Tesla dirigindo sozinho mesmo. Só que aí você pode ver um monte de casos de dono de Tesla fazendo merda. Se você botar no YouTube Tesla Crash Compilation ou Tesla Autopilot Compilation ou Tesla Autopilot Crash Compilation, você vai ver uma porrada de gente lá na direção autônoma e faz merda. Tem um ser humano envolvido ainda, entendeu? E assim, cara, quando se trata de ser humano, eu vou fazer só uma observação pra você. Frasco de shampoo tem instrução, cara. Então assim, a gente vive numa sociedade que um frasco de shampoo ele tem que ter instrução de uso. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Coloque na mão, passe no cabelo. Porque se não tiver, meu irmão, a pessoa vai fazer isso no olho, ó. Depois vai falar lá, porra, esse shampoo fudeu meu olho. Entendeu? Então é isso. Assim, tem um ser humano envolvido na parada. E lembra que tem um ser humano envolvido na fabricação também. Você vai confiar 100% nessas porra? Não, precisa evoluir muito pra gente ter total confiança nisso. Certo? 18º mito automotivo. Supercarros são os carros mais rápidos do mundo. Então vai lá o cara, vamos falando de um esportivo mais baratinho assim, tipo 617 mil num Porsche. Aí tá lá o cara parado no engarrafamento de São Paulo com seu Porsche que chega a 300 km por hora. Aí esse cara fala, porra, eu vou num track day, vou numa arrancada, vou botar meu Porsche. E aí você vê os vídeos que mais me divertem, cara, porque eu acho muito maneiro isso. Porque, tipo assim, a montadora, milionário, caralho, e o Zé das Couve. Cara, tem um mexicano que eu me amarro, que ele dá um pau América, uma porrada de supercarro, tipo Lamborghini, o caralho. E o cara tem um Nissan, eu acho que é um Altima, se eu não me engano. É um coroinha de bigode aqui, chapeuzinho. Ele sai rasgando com o Nissan dele 3.5 turbo, o carro é um sedã e a Lamborghini chorando. Cara, eu acho maravilhoso isso. Então assim, porra, tem vídeo na internet que é muito maneiro. É um Fusca dando um pau América numa Ferrari, numa arrancada. Um Golf MK1, aquele
caixa de fósforo quadrado que nem veio pro Brasil, que parece um, sei lá, meu irmão, uma mistura de BR-800 com Gol quadrado. Nossa, é feio demais aquela porra. Fazendo dono de Lamborghini chorar, mano. Cara, isso é muito maneiro. Tipo, o cara bota, sei lá, 100 mil conto num carro qualquer aí, dá um pau Américo num carro milionário. Cara, isso é muito maneiro, sério, sinceramente. Então, assim, meu irmão, preparadores do mundo aí, de oficinazinha que fazem esses carros, ou até nas oficinas de mais referência mesmo, de performance e tal, cara, meus parabéns, que isso é muito lindo de se ver. Agora, se você for falar de carros mais rápidos do mundo, você tem que ver aquelas corridas do deserto lá, cara. É aquilo que é o mais rápido do mundo, né? Então, vou botar dois nomes aqui para você pesquisar, tá? É o Thrust, fala assim, né? Thrust, SSC, ou Trust, SSC, e o Bloodhound LSR ou LSR, Bloodhound LSR, tá? Esses dois carros, dá uma pesquisada, é muito legal. São aqueles carros mesmo para bater recorde de velocidade, sabe? E é muito legal porque essas tecnologias, esse conhecimento desse tipo de prova, ele gera conhecimento também para os carros super esportivos de produção em linha, né? Então isso é muito legal. 19º mito automotivo. Isso, uma porrada de gente cai e feio, tá? Que é carro é investimento. Nunca, nunca. Quer dizer, nunca não, desculpa. Por exemplo, tem carro que se comprar hoje, ele só vai valorizar daqui em diante. Um dos exemplos é o Fusca. Se você tiver um Fusquinha conservadinho, eu lembro que há pouco tempo atrás você comprava um Itamar, por exemplo, Fusquinha Itamar, conservadinho, ano 96 e tal, a 15 mil. Conseguia um bacaninha, às vezes já com ar-condicionado de fábrica. E hoje em dia um carro desse tá 30, cara. 25, 30, bem conservado. Se for falar dos Fusquinhas mais antigos, você conseguia ir por 20 mil, um placa preta, etc. Hoje ele já está com valor maior. Se essa valorização é maior do que a inflação, aí eu não sei te dizer. Mas se a gente for falar de valorização, se você pensar no carro como investimento, só se for um caso desse, tá? Um carro raro, um modelo antigo raro, ou um carro que tem história, esse carro foi de fulano, que correu a corrida, blá blá blá, não sei o que lá. Se não for uma situação especial dessa, o valor do seu carro só vai cair, tá? E a gente está falando aqui de um valor de 10% quando você sai da concessionária. Então você compra um carro de 50 mil hoje, você saiu da concessionária e está valendo 45. Aí você fala, Alexandre, isso é uma mentira. Não adianta chorar. Faz o seguinte, pega o seu carro 0 km, você pagou 50 mil, volta na mesma concessionária e fala assim, eu quero comprar aquele modelo ali mais caro. Quanto você me dá nesse carro aqui? Tanto. Significa que o valor do seu carro caiu, amigão. Certo? Tira um carro da concessionária e tenta vender o mesmo preço que a concessionária estava vendendo no Mercado Livre. É isso. Saiu da concessionária, seu carro perde, em média, 10% do valor, tá? Para finalizar, 20º mito automotivo. A tecnologia deixou os carros monótonos? Não concordo, tá? E eu sou um cara, que eu gosto muito de carro antigo. Eu gosto muito. Assim, eu me divirto muito dirigindo um Fusquinha, por exemplo. Eu adoro o Fusca, cara. Eu adoro o Fusca. Eu adoro a posição de dirigir do Fusca. Eu adoro aquele para-brisa pequenininho que parece que você tá de óculos. Eu adoro dirigir a marchinha lá dura. Aquela primeira marcha que você não tá acostumado, você não engata ela. Eu me amarro em dirigir um Fusquinha. Cara, meu irmão teve, aos 18 anos de idade, um Dodge Charger RT. Cara, 78, motor 318, sabe? Cara, maneiraço. E é um carro gostoso de dirigir, tudo mecânico, carro todo na mão. Ele já tinha direção hidráulica, mas a direção hidráulica da época era um negócio assim, que nem se compara com a elétrica hoje em dia, por exemplo. O vidro elétrico era uma caixa desse tamanho que saía da porta, assim, um troço gigante, que fazia um barulhaço para descer o vidro.
Esses carros são muito legais, muito, sem tecnologia eletrônica, bem sensorial e tal. Mas, cara, tem coisas que a tecnologia trazem que são muito legais, né? Por exemplo, quando você fala de um carro elétrico, aquele torque instantâneo, que é uma coisa que no carro a combustão você não consegue atingir, né? É muito legal. A sensação de velocidade menor que é a real dos modelos novos, né? Então, se você está numa estrada, se você tiver um Fusca a 120 km por hora, a sensação de velocidade de você estar num carro um pouco mais moderno, até o Sonic mesmo, a 120 km por hora, eu demorei para me acostumar com isso, né? Antes do Sonic eu tinha um Etios. O Etios, 120, 130 por hora, você sente bem o asfalto, o carro e tal. O Sonic não. Então, várias vezes, assim que eu peguei o Sonic, quando eu tava na estrada, aí eu tô lá, ó, distraído, quando eu olhava no velocímetro, 140, 150. Porque o carro realmente não passa a sensação de velocidade para a cabine, né? O isolamento acústico é um pouco melhor, aquela coisa toda, o carro com muito mais chão. Então, isso é o legal, né, das tecnologias. E você falar também dos controles eletrônicos, né? Não estou falando do controle eletrônico do seu carro popular, que você comprou de 50 mil e fica tirando onda na internet. Ah, meu carro tem controle de estabilidade, tração. Eu tenho uma notícia para você. A Fiorino está vindo com controle de estabilidade e tração na próxima geração. Eu tô falando dos controles eletrônicos, dos carros esportivos mesmo, né? Tem uma quantidade bem maior de sensor, aquela coisa toda. É legal desligar os controles e tal, para se divertir um pouquinho mais, mas esses controles eletrônicos também, não só de estabilidade, tração, tudo, tornam uma experiência automotiva agradável, né? E eu acho que eleva essa experiência a um outro patamar, né? Tipo o Bruno Henrique. Então, rapaziada, é isso. Tá aí o vídeo, mitos automotivos. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí. Valeu? Se gostou, dá um like, se inscreve. Vou tentar postar vídeo pelo menos umas 3 vezes na semana, trazendo assuntos legais. Beleza? Um abraço, bom domingo.